Fala pessoal, aqui é o Anderson Silva. É uma alegria para nós tê-lo no Desafio Antifrágil. Eu sou pastor da Igreja Vivo por Ti em Brasília, sou casado com a Keila e nós somos pais do Paulo, do João e do Tiago. Sou teólogo e escritor e hoje nós temos liderado mais de 25 projetos sociais no Brasil e no mundo a partir da lógica teológica de John Wesley, que é a santidade social. Santidade espiritual, ela só é de fato verdadeira se ela reverbera socialmente por meio da justiça e da transformação social. Pessoal, antes da gente falar um pouco sobre do que se trata o Desafio Antifrágil, eu quero contar um pouco da minha história para fazer sentido, a sua. Contando a minha jornada, talvez você identifique a sua e a gente encontre pontos vulneráveis semelhantes e, consequentemente, talvez a gente busque a mesma resposta em Deus, na vida e no conhecimento. Eu sou nordestino, especificamente de Maceió, Alagoas. Nasci em 81, fazendo 39 anos. Então eu migrei do Nordeste há 21 anos, mais ou menos. Por volta de 17 anos eu tinha. Fui abandonado pelo meu pai muito cedo. Ele migrou para Brasília e depois de alguns anos nós migramos também, fugindo da fome, do sofrimento, da escassez. O Nordeste tem muito essa configuração social, O rico é rico, talvez perpetuamente, por meio do coronelismo, o pobre é pobre, e só um milagre para mudar esse desnível, de classe, de pobreza e de sofrimento. Então foi em Brasília, eu tinha poesia rock and roll, de ir para Brasília e encontrar os endereços que o Renato Russo cantava em suas canções da Legião Urbana, e acaba que tudo era poesia, mito, folclore. Quando eu cheguei em Brasília, fugindo de todo esse sofrimento do Nordeste, eu encontro ali aquilo que me foi agradável, que eu chamo de pai postiço, que foi o movimento rock and roll, que foi a minha aparência, a aparência que eu assumi como um tatuado, para talvez fugir de todas as dores que a vida tinha me dado no Nordeste. Então, com a aparência que eu tenho hoje, de maneira subconsciente, eu estou fazendo uma fuga de todas as dores que me acometeram ali no Nordeste e assumo um pai postiço, um falso pai. Não tive a identidade dada por um pai, não tive a segurança, nem a proteção, nem a plataforma dada por um pai, e tive que buscar isso de maneira falsa, de maneira postiça, entendendo que talvez eu vou desenvolver com vocês dentro do conteúdo, que eu chamo de pobreza emocional, que é uma estrutura existencial de pensamento que dá um monte de limitações para nós e impede com que a gente venha se desenvolver. Então ali foi progressivamente, na minha ida em Brasília, que eu fui me conhecendo, até que eu me deparei com o Senhor Jesus me fazendo um convite de arrependimento, novo nascimento, metanoia, e ali que começa o progresso de redenção integral. Eu acho que para nós, como povo de Deus, um dos principais problemas que nos impede a plenitude de vida, seja em que área for, familiar, financeira, individual, espiritual, profissional, pensar o resgate da cruz, o resgate do Evangelho, só como uma questão de eternidade. Jesus foi para a cruz para salvar o homem da sua morte eterna. Não, a queda de Adão é uma queda integral. Ele cai como um ser espiritual, como um ser social, político, artístico, financeiro, familiar. Então, portanto, Jesus é a resposta para o homem todo. Jesus quer propor uma salvação de maneira integral. E foi isso, a cada ano que se passa, eu tenho respondido a Deus a partir daquilo que eu entendo. Se Adão era integral, a redenção de Jesus na cruz para o Anderson, ela precisa ser integral e desenvolver todas as áreas da vida dele. Mesmo convertido, sendo um homem, uma mulher de Deus, a gente pode viver em cativeiros, prisões, principalmente do nosso passado, que se a gente não encara com verdade, com realidade, a gente passa uma maquiagem no problema. Então eu estava aqui me lembrando, talvez, da pior situação que eu vivi na minha vida, e aquilo foi uma trava, aquilo foi um muro, uma fronteira que me impediu o desenvolvimento, o crescimento.
Então, passei fome até os 17 anos de idade, quando migrei para Brasília. Mesmo sendo um cristão em Brasília, nascido de novo, amando a Deus, apaixonado por Jesus. Acabava o culto e eu não tinha o dinheiro para ir para casa e tinha que andar 1 hora a pé. Já andei 4 horas a pé com a minha esposa, casado. Quando eu casei com a minha esposa, eu não tinha nada o que prometer para ela. Eu tinha um colchão no chão, um fogão sem botijão, mas afirmei para ela que ela estava casando com um homem que amava Jesus e ia tentar, de todas as maneiras, entender a vida e conduzi-la da melhor maneira. Então, mesmo como um homem de Deus, amando a palavra, amando Jesus, eu quis entender que o meu presente e o meu futuro se tornam impossibilitado se eu ficar preso a uma janela psíquica, emocional, espiritual do meu passado que impede, né? É isso que eu chamo da estrutura da pobreza. Antes do meu pai migrar para Brasília, ele marcou um encontro comigo numa praça. Olha, me encontra na praça tal, que ali eu vou dar o dinheiro para sua mãe fazer compra. Eu fiquei feliz, né? Porque fazia um tempo que eu não via meu pai, e feliz porque a gente estava passando fome naquele momento. E fui empolgado ali, né? Um adolescente de 16, 17 anos. Fazia tempo que não encontrava o pai. Então marcou às 10, deu 11 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, 20 horas, 22 horas, 12 horas depois que ele marcou o encontro. Aí eu disse, eu acho que meu pai não vem. E voltei para casa, passei pela casa da minha avó, que é a mãe dele, e disse, olha, meu pai marcou às 10 da manhã comigo ali na praça e agora são 10 da noite e ele não foi. Aí minha avó disse, meu filho, seu pai foi embora para Brasília e deixou aqui R$200 para eu dar para você dar para sua mãe. Então eu não posso, mesmo como um cristão que ama Deus e é apaixonado pela glória de Jesus, achar que mesmo nascido de novo, situações tão violentas e drásticas como essa não intervêm na minha inteligência social, espiritual e emocional no presente, impossibilitando o desenvolvimento do futuro. Então é um pouco disso, né? A minha jornada se conectando com a sua e você percebendo que ao você ser convocado a dar uma resposta a Deus, uma resposta ao Evangelho, de maneira total, de maneira integral, você vai percebendo a sua vida como um todo. Então, isso é talvez radical, dependendo da situação que você está vivendo. Inúmeros motivos podem ter trago você até aqui, mas sem dúvida também hoje você tem a vida que você merece porque você semeou ela ontem de alguma maneira. E a vida que você vai colher amanhã você já está plantando agora. Então, se você não amplia a sua maneira de analisar a vida e reagir de maneira inteligente a ela, você sempre será alguém frágil, terceirizando as responsabilidades, julgando que você não é o protagonista da sua própria história. E talvez você pode estar pensando aí que, mas a sua vida mudou porque você se tornou um pastor e a vida de um pastor é muito mais fácil do que de um cidadão comum. É aí que você se engana. Todo processo da nossa vida, quer com Deus, quer seja sem Deus, ele sempre requer de nós responsabilidade e decisão. Então, na minha situação, não houve uma escolha por ser pastor. Até isso é uma decisão por protagonismo, é uma decisão por inteligência. Eu quero ser o líder da minha própria história, eu quero ser o líder da minha própria vida. Então, eu não focalizei um desejo em ser pastor. Eu decidi ser o centro da minha própria vida quando eu entendi que Jesus é o centro da minha vida. Então Jesus se tornou o centro da minha vida e automaticamente eu dou uma resposta a isso, eu dou uma resposta a Ele. Eu assumo o centro da minha vida, eu assumo o protagonismo e eu rejeito toda a vitimização do passado. Eu não posso reagir ao passado como vítima. O passado ele tem que se tornar um ponto de referência, ele tem que se tornar uma matéria-prima, mas eu não posso ficar preso a isso, não posso ficar preso a ele. Então eu lembro que eu não decidi em ser pastor, eu decidi em ser Anderson. Eu sou o que eu sou o que eu decido ser, eu não sou o que a vida me fez ser, eu não sou quem meu pai me fez ser, eu não sou o que o Nordeste me fez ser. Eu decido por mim,
Eu aceito ser tudo aquilo que Deus pensa sobre mim. Eu aceito ser quem eu seria se Adão não tivesse pecado e, de alguma maneira, ferrado com a minha vida e a sua vida. E eu decidi por isso. Eu quero ser quem eu seria se Adão nunca tivesse se rebelado com Deus. Então, o que há em Deus para o Anderson? Quem o Anderson é para Deus? O que o Anderson viveria? O que o Anderson teria? Como seria a família do Anderson? A generosidade do Anderson? O caráter do Anderson? A sexualidade do Anderson? Então eu decidi por protagonismo. Eu disse a Jesus, eu disse a Deus, eu quero, eu aceito tudo o que vocês pensam sobre mim. E nesse processo, que é aí que eu creio que Deus me fez um chamado radical para eu viver o que eu estou vivendo hoje. Então, não foi um processo fácil e não é um processo fácil, né? Mas a nossa alegria é perceber isso. Quando você decide ser você mesmo, é como se você incomodasse Deus de alguma maneira, olhar para você, olhar para a sua causa e reagir de alguma maneira ao que você está fazendo. É como se de alguma maneira a nossa decisão na terra produzisse uma reação no céu. Então eu lembro de momentos muito pontuais. Então nem sempre todo mundo creu no que eu sou, no que eu prego, no chamado que Deus me tinha feito, na minha vocação. Os meus próprios pastores me abandonaram no início do meu chamado. Nem todo mundo queria aplaudir o que nós estávamos fazendo, mas só para você ter um ponto de referência, só no ano passado nós pregamos em mais de 22 países. Isso não é uma decisão do Anderson, isso é uma reação dos céus. O Anderson decidiu na terra protagonizar sua própria história e o céu decidiu dar a ele matéria-prima para ele continuar fluindo, desenvolvendo e avançando aquilo que ele está fazendo na terra. E tudo isso não é uma exclusividade do Anderson. Deus escolheu ou Deus preferiu trabalhar assim na vida do Anderson. Não, isso é uma vida bíblica para todo cristão. É uma vida bíblica para todo aquele que deseja e entende. O nosso grande problema é ser limitado nesse raciocínio. Olha, se você acha que a vontade de Deus é só para salvar a sua alma para a vida eterna, você vai ser salvo para a vida eterna sem que essa salvação faça parte das áreas da sua vida. Paulo disse algo muito importante que a gente vai desenvolver ao longo da jornada, que nós deveríamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, Paulo não estava falando da salvação eterna porque é um dom soberano de Deus sobre nós. Ele estava falando de salvação social, salvação pessoal, salvação familiar, salvação da vida na terra, que é uma decisão minha e sua. Se você quer ser salvo eternamente, mas não quer que o evangelho interfira nas áreas da sua vida, Jesus salva a sua alma para a vida eterna, mas se você não quer ser salvo financeiramente, o Senhor não vai falar de princípios bíblicos de prosperidade com você. Se você quer que a sua alma seja salvo para a eternidade, mas não quer que seu casamento seja salvo, Jesus não vai falar sobre princípios de um casamento pleno com você. Então, volto a pontuar, não é um privilégio de Anderson Silva, é uma vida bíblica para todo aquele que é nascido de novo. É como se o evangelho estivesse progressivamente devolvendo para mim e para você a vida que nós viveríamos se Adão jamais tivesse pecado. Então, uma família estável é uma decisão. Um equilíbrio financeiro é uma decisão. Uma inteligência existencial, emocional, é uma decisão sua a partir daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então não há prediletos para Deus. Pessoas que decidem viver de maneira radical, viver os princípios do reino de maneira radical e viver esse resgate bíblico de maneira radical. Algo que nós queremos deixar claro aqui para você. Não sou coach, não quero ser coach, não quero ser seu coach. Eu sou um pastor, não sou um pregador da hipergraça que vai mentir para você que todas as suas burradas, que toda a sua falta de obediência podem ser contabilizadas na conta de Jesus. A gente está convidando você a uma jornada antifrágil de autoconsciência, autorresponsabilidade. Quando Davi foi questionado pela palavra e pelo profeta, ele disse, fui eu. Quando Adão foi questionado, ele disse, não fui eu. O oposto de antifrágil não é ser forte, é ser consciente, é ser responsável pela própria vida sem terceirizar
responsabilidade nenhuma. Então não estou aqui para falar para você que você vai se tornar a melhor versão de si mesmo. Eu estou aqui para dizer para você, morra se deseja ser uma outra pessoa. A gente vai explicar aqui como vai ser essa questão da jornada antifrágil. Vão ser 4 vídeos que a gente vai dispor aqui ao longo dos dias. E depois desses vídeos você vai poder ir no meu perfil no Instagram e ali eu vou divulgar os horários das lives. A gente fez uma pesquisa de campo, então todo o conteúdo produzido é a partir da demanda da vida real. Muitos de vocês responderam. Quem não conseguiu participar dessa pesquisa vai poder fazer perguntas direto na live, que eu, junto com a minha esposa, a gente vai estar ali para responder, tentar auxiliar você, né? É uma demanda muito grande hoje mundial para nós e a gente não consegue de maneira presencial ouvir as pessoas com qualidade. Então a nossa tática, né, é colocar o nosso dom de maneira pública a vocês, produzindo conteúdo relevante a partir dos problemas que vocês têm enfrentado na vida real, respondendo vocês de maneira verdadeira, autêntica, como nós estamos fazendo aqui ao longo dos anos da nossa caminhada, tá bom? E quais os pontos que a gente vai desenvolver junto com você nos vídeos e nas lives? Qual o caráter que Deus espera de cada um de nós para a gente poder prosperar? Como ativar a masculinidade bíblica e automaticamente a feminilidade bíblica, como uma mulher pode cooperar para o desenvolvimento, a ativação da masculinidade no seu marido, noivo ou namorado, se ele vive uma vida de omissão. Como criar filhos para a glória de Deus de maneira firme, bíblica e frutífera. Mais de 60%, né, da resposta que vocês deram nas nossas pesquisas são pessoas que estão vivendo de maneira limitada, tanto a consciência do seu propósito, quanto o seu desenvolvimento espiritual e automaticamente financeiro. Então a gente quer e vai produzir conteúdos bem pontuais para ajudar você no seu desenvolvimento. Então, uma das bases vai ser justamente essa, como direcionar você a encontrar o seu propósito de vida. E como entender a Bíblia de maneira mais profunda e automaticamente desenvolver vida com Deus, uma intimidade com o Senhor. E como eu disse, pessoal, mais 60% de vocês, o feedback foi essa nas nossas pesquisas, e a gente ficou um pouco alarmado, porque é o povo de Deus, é a igreja de Jesus, e deveria estar vivendo de uma maneira mais firme, mais frutífera, mais focada. Então, o nível de resposta que vocês deram assustou um pouco a gente. Então, por isso também a nossa decisão, né, pela produção desse tipo de conteúdo para cooperar com você no seu desenvolvimento. E com quem nós queremos falar? Com casais, jovens casais, solteiros, jovens, a desenvolverem a si mesmo, desenvolverem sua vida pessoal, desenvolverem suas famílias, seus casamentos, as suas ideias disruptivas, empreendedoras, e automaticamente a gente eleva o nível da qualidade da igreja na nação e causa um impacto social muito mais relevante. O que eu quero deixar claro para você também, eu não estou propondo aqui ser o seu guru, ser o seu mago espiritual que vai prometer a transformação instantânea da sua vida. Não, estou falando de responsabilidade. Na minha época eu queria ter esse privilégio de poder ter conteúdo ou mentores online. Aqui eu não quero substituir tua experiência local com a liderança, com a igreja, até porque o que eu estou fazendo aqui com você é fruto da vida real, é fruto de cotidiano, de vida de igreja, é fruto de sofrimento, ao lidar com o sofrimento do ser humano, de gabinete pastoral. Então aqui eu quero cooperar com aquilo que você já está decidido onde você está, na cidade onde você está, na igreja onde você está. Para a gente ter uma plena consciência de propósito e identidade, a gente não pode pensar só futuro, a gente tem que pensar principalmente passado. Então, historicamente, o que aconteceu que interrompeu o desenvolvimento da identidade do ser humano e, consequentemente, do seu propósito? A queda de Adão. Então, não tem como você pensar futuro se você não leva em conta esse fato histórico que intervém em tudo aquilo que eu sou, em tudo aquilo que você é, tudo aquilo que nós somos como humanidade. Então você só vai entender seu propósito, seu destino, se primeiro você entender a sua identidade, e a sua identidade só pode ser entendida naquilo que nós chamamos na teologia de criação, queda, redenção e consumação. O mundo foi criado de maneira perfeita por Deus, o mundo se tornou imperfeito porque Adão pecou, Jesus foi para a cruz para reconfigurar ou refazer
aquilo que era para ser se Adão não tivesse pecado. Quando o Senhor volta, ele consuma todas as coisas. É como se fosse um download. De Jesus para frente foi iniciado um download. Você decide completar até 100%. E Jesus consuma quando ele volta. Então, por isso que eu tratei com você no início da nossa jornada, que a salvação das áreas da sua vida não é uma decisão de Deus apenas, é uma decisão sua. Você pode ser salvo eternamente e não ser salvo em áreas da sua vida. Você decide ampliar o download que Jesus começou. Jesus deu o play. Tem alguns de nós que vai chegar a 5%, tem alguns de nós que vai chegar a 10%, e vai ter alguns de nós que vai chegar a 90%. Você quer um exemplo? A filha de Billy Graham disse: eu só afirmo que meu pai é pecador porque a Bíblia o diz. O que ela estava dizendo, em outras palavras? Que o pai era quase perfeito. Então ela está falando que o pai dela era íntegro, o pai dela era total, o pai dela deu a vida toda para Jesus e Jesus desenvolveu todas as áreas da vida daquele irmão. Então, para você entender o que pode acontecer com você, destino, propósito, você tem que entender a sua identidade. Falando sobre mim, eu tenho um conteúdo que há anos eu prometo que vai virar um livro, que eu vou chamar de As Tatuagens de um Órfão. Então olha pra mim, cara. Eu tô tatuado dos pés à cabeça. Tinha momentos que eu me colocava diante do espelho e ficava triste porque havia espaço em branco na minha mão, sem tatuagem. Meu Deus, estou triste, me falta algo, porque eu tô vazio, eu não sei quem eu sou. Eu não sei para onde eu vou, porque não sei de onde eu vim e nem sei quem eu sou agora. Então eu quero, de uma maneira falsa, de uma maneira fake, de uma maneira postiça, tentar preencher aquilo que está vazio. Então, se eu não tenho identidade, eu vou buscar ela, seja na tatuagem, no sexo, na gangue, no melhor carro, no melhor emprego. E tudo é válido, tudo é lícito. Mas se aquilo é uma busca para preencher o que te falta, você ainda está sem identidade. Por isso que você está sem destino. Por isso que você está sem propósito. Então, foi duro para mim descobrir. Olha, o nome da minha esposa está aqui no pescoço, Keila. 40% do meu pescoço tatuado. Eu achei que era uma declaração de amor à minha esposa, mas não era. Era um grito de dor, de rivalidade ao meu pai. Eu vi minha mãe apanhar inúmeras vezes. Então, quando eu decidi ser homem, eu decidi isso Fiz minha resolução aos 12 anos de idade, quando vi o nariz da minha mãe quebrado. Eu serei um homem, eu nunca irei agredir uma mulher. E assumir o desenvolvimento, né, do meu propósito. Então a Keila no meu pescoço não é Keila, eu te amo, é pai, eu não serei o tipo de homem que você é. Quando eu entendi que eu não sou um tatuado porque eu escolhi me tatuar, mas porque eu estou buscando uma paternidade que meu pai não me deu, cara, foi muito difícil. Eu fiquei dias em crise, dias em lágrimas, dias chorando, dizendo, cara, quem eu sou, qual o propósito da minha existência, qual é a minha vida. E ali curou a minha orfandade, meu vácuo, minha falta de personalidade, minha falta de identidade, e eu passei a ter prazer em si mesmo. Lembra lá do mandamento do Evangelho? Amar a si mesmo. Então, quando você não tem destino, propósito e nem identidade, você não tem uma experiência consigo mesmo. Você não tem um caso de alegria, nem um caso de contentamento, de realização, de amor consigo. Você não sabe quem é, você não sabe para onde vai, então você não atribui valor a si mesmo. Então hoje eu sou um cara introspectivo, sou um cara tímido, amo falar no ensino, amo falar no púlpito ensinando o povo de Deus, mas sou um cara quieto, pacato, silencioso, tímido. E eu brinco com a minha esposa dizendo, ela pergunta, por que você é tão calado? E eu respondo para ela, porque eu tenho um caso de amor comigo mesmo. Eu me amo, amo a minha presença, e tem horas que eu detesto a presença do outro. Então, assim, para mim eu cheguei num ápice de consciência, de identidade tão pleno, que eu preciso de pouca coisa para ser feliz. Preciso de café, dos meus livros, dos meus 3 filhos, de esposa, dos meus cachorros, de silêncio. Quando você não tem identidade, cara, você é uma legião, cercado de pessoas, buscando afirmação, buscando se autoafirmar. Então, por que eu quero mais uma tatuagem? Porque eu quero, de uma maneira falsa, ter o teu elogio, ter o teu respeito.
A sua admiração me acrescentar na minha personalidade, no meu caráter, o que eu não tenho. Mas, cara, esse elogio passa. Porque só dura 2 dias, olha ele, tatuou o rosto. E quando você parar de me elogiar, porque eu não tenho identidade, eu tenho que fazer outra tatuagem. Então, os viciados em sexo são dessa mesma maneira. As pessoas buscam afirmação no corpo do outro, perceberam que aquilo não preencheu e continua comendo uma comida rasa, uma comida falsa, uma comida fake. Então, quando você entende isso em Deus, esse quadripé, criação, queda, redenção, consumação, e você se percebe onde você está. O que Deus espera de você? Seu destino depende dessa consciência criacional aqui, ó. Deus criando todas as coisas em Gênesis 1 e no último verso, que é o 30, diz: tudo que Deus fez é muito bom. Então, qual deve ser a sua jornada, a sua busca? Fugir dessa autossabotagem, dessa autoflagilidade. Virou moda ser frágil, virou moda ser débil, virou moda ser enfermo no caráter, na personalidade, na sexualidade, nas finanças. Quanto mais vítima você for na pós-modernidade, mais você tem méritos ideológicos te cobrindo. Não, foge dessa desgraça de vida. Deus tem algo específico, grandioso, robusto para você, mas você precisa assumir essa responsabilidade. Olha, Jesus foi para a cruz para que eu volte a ter o que eu teria, volte a viver o que eu viveria, volte a ser a pessoa que eu fui criada para ser. Então, sem essa consciência total, você vai vivendo de remendos, você vai vivendo de pequenos recortes que, ao invés de te trazer uma solução, só ampliam ainda mais o teu problema e as tuas feridas. Resumindo tudo isso, tome nota, anote aí. Não tem como você desenvolver uma plena consciência de propósito e identidade sem você abraçar o quadripé: criação, queda, redenção, consumação. Automaticamente descobrir quem Deus é, quem é o Espírito Santo de Deus, quem é Jesus, como a Trindade age na minha vida. O amor do Pai preenchendo todo o vácuo de orfandade e a falta de identidade que você tem. A pessoa do Espírito Santo levando você à transformação, revelando a vontade de Deus, revelando a palavra de Deus a você. E Jesus, o Senhor, dominando tua vida, tua personalidade, tuas escolhas. Aí sim tu vai passar a ter consciência de quem você é. Então eu te dou um dever de casa para fazer. Lista hoje tudo aquilo que é falso na tua vida, que tu abraça, que tu vive, que tu faz, não porque tu descobriu quem é, mas porque principalmente tu quer agradar pessoas que no final das contas não estão nem aí para tua vida. Então, nas relações primárias, com cônjuge, com noivo, namorada, igreja, amigos de trabalho, seja sexual, financeiro, quais são os teus hábitos que tu acha que são hábitos bons, mas que no final das contas é autossabotagem? É você abraçar uma vida que de fato não é tua, que não está de acordo com o teu homem interior, que é a tua identidade e a tua personalidade, e tu está esgotando as tuas energias para poder criar máscaras sociais para agradar pessoas. Então tu já está confuso, porque às vezes tu já tem 10, 20, 30 máscaras sociais que tu veste em desacordo com aquilo que de fato tu deveria ser. E cara, só aumenta ainda mais o abismo onde tu tá enfurnado. Então faz isso, faz esse dever de casa, toma nota desses inimigos lícitos que tu tem. Você quer ver meu caso? Como pastor, eu flertei com a depressão. Cheguei a pensar em suicídio uma vez, há 4 anos atrás. Por isso que um dos meus projetos é para pastores em depressão. Cara, eu não precisei ir num psiquiatra, eu não precisei ir num psicólogo, não que isso seja um problema, mas eu só entendi inteligência, como eu disse a você, assumir protagonismo. O que é que eu entendi naquele exato momento? Que eu estava acabando com a minha vida porque não havia fronteiras para o não. As pessoas conseguiam manipular a minha liberdade, a minha vontade, até o meu dinheiro, a partir da minha própria pregação de amor. Como eu trabalho muito no social, você tem que ter amor e compaixão
pelas pessoas. Então as pessoas me aprisionavam com a minha pregação. Olha, elas invadiam o meu tempo. Chegou momentos na minha vida que a cozinha da minha casa tinha 120 pessoas. Isso é insuportável. Dava 5 horas da manhã e minha casa lotada de pessoas e o meu nível de esgotamento espiritual e emocional extremamente elevado. Mas eu não sabia dizer não, porque eu queria a aprovação daquelas pessoas, eu queria o amor daquelas pessoas. Então, para aquelas pessoas continuarem afirmando que me amava, eu precisava tolerar elas de maneira que ninguém em sã consciência toleraria. Quem eu sou hoje? Continuo amando pessoas, continuo disponível a elas, mas tenho fronteiras emocionais e relacionais muito bem definidas. 10 horas da noite, se tiver pessoas na minha casa, gente, já deu a hora, ó, vão para casa de vocês. Ou, gente, vocês querem ficar aí na minha casa conversando com a minha esposa, ok, mas para mim já deu, tô indo para minha cama. Então, você descobriu quem você é. Você descobriu sua identidade, seu propósito, você não precisa da afirmação de ninguém, você não depende do tapinha nas costas de ninguém, ninguém paga teus boletos, quem paga teu boleto é você, porque é isso, se você assume o protagonismo e a responsabilidade, o boleto é seu, quem paga é você. Quer você agrade, quer você desagrade pessoas, você tem que viver em acordo com o seu homem interior, que é a sua personalidade e a sua identidade. Então, tome nota disso. O que eu estou fazendo para agradar pessoas, que no fim das contas é uma autossabotagem que me impede de ter plena consciência de quem eu sou e do que eu deveria estar vivendo, porque ainda tem isso. Tem situações que você sabe o que deve fazer e não faz porque é prisioneiro da opinião alheia. E você precisa dar um basta nisso hoje. Quais são as características básicas de alguém que descobriu identidade e propósito? Primeira de todas ele não vive mais por opinião pública. Não que ele vira grosseiro ou grotesco. Não, mas ele não vive a partir de agradar pessoas. Então ele é o que ele é. Ele é o que Deus o faz ser. O apóstolo Paulo falou isso, né? Nem eu mesmo me julgo, quem me julga é o Senhor. O que ele está dizendo? Ele está falando, olha, eu tenho uma identidade que procede de Deus e procede da minha autorresponsabilidade. Então, você deixa de viver a partir da aprovação ou da crítica do outro. Quer o outro te elogie, quer o outro te critique, isso não interfere em quem você é, isso não interfere no que você está fazendo. Você pode até ouvir, é um ponto de referência, mas já não é o fundamento da tua vida, já não é o fundamento da tua jornada, da tua caminhada. É a autorresponsabilidade, né? Eu gosto de chamar isso do cada um paga seu boleto. O que é isso? Autorresponsabilidade. É uma característica central de alguém que tem identidade e propósito. Ele sabe que não existe futuro, destino, propósito sem você entender que o boleto é seu. Como eu citei, Adão e Davi pecaram de maneira muito violenta. Davi cometeu um adultério qualificado por um homicídio e a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Como pode isso? Porque você vai ver, ele não foi um bom pai. Um filho estuprou a própria irmã dentro de casa. Um outro filho quis tomar o reino dele e matá-lo. Ele adultera com Betseba e manda matar o marido da mulher na primeira fileira de guerra. E você abre a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, que existe geração de Davi, casa de Davi, trono de Davi, tabernáculo de Davi, chaveiro de Davi, caneca de Davi. Davi era um cara fora da curva, um cara extraordinário. Por quê? Porque ele tinha autorresponsabilidade. O profeta e a palavra chegaram diante de Davi e perguntaram, foi você? E Davi sabe, olha, só há destino se houver autorresponsabilidade. Fui eu. Então, por isso que a jornada continua. Onde você decide ser uma vítima, Deus não pode fazer de você um protagonista. Não há destino para vítimas. Não há vítimas no céu, não há vítimas no inferno. Deus responsabiliza todo ser humano como protagonista da sua própria história. Adão, diferente de Davi, quando chega a palavra diante dele, Deus chega diante dele e diz, foi você? E ele diz, não fui eu. Foi a mulher que você me deu. Ele não culpou a mulher, ele culpou Deus. Foi o Senhor. Eu estava aqui tranquilo e foi o Senhor que decidiu criar a mulher e deu ela para mim. Então o que é isso? É um desastre.
Na ótica do Evangelho, na ótica de Deus, é o maior desastre. Aniquila seu destino, aniquila seu propósito, aniquila sua identidade. Você não lê um livro que Adão escreveu na Bíblia, você não lê uma oração que Adão fez. Por quê? Ele assumiu, incorporou o vitimismo. E onde você é uma vítima, não há um destino. Então, eu penso que a autorresponsabilidade é um dos principais fundamentos de alguém que entendeu identidade e propósito, e a segunda, tão importante quanto, é não estar pautado na opinião pública. O que eu julgo que você vai conseguir nessa jornada antifrágil se assumir identidade e propósito? Olha, uma conexão básica e primária da identidade e do propósito é a nossa própria vida financeira. Não faz sentido Deus prover alguém que não sabe quem é e alguém que não sabe para onde está indo. Na minha vida foi uma conexão instantânea. Quando eu assumi essa responsabilidade, quando eu assumi esse protagonismo, esse prumo de Deus na minha vida, é quase que instantâneo. Você vira um ponto de convergência mundial e até espiritual de recursos, assim. Queria ter tempo pessoal com você tomando um café para eu contar histórias extraordinárias, quase mirabolantes de Deus assim financeiramente. E onde eu julgo que está essa conexão? Autorresponsabilidade. A parábola dos talentos, você vai lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, e o texto diz que os dons foram distribuídos de acordo com a capacidade de cada um. Olha que interessante. Capacidade não é dom. Capacidade é a sua intenção desenvolvida. Você viu, ou você quis, ou você entendeu e diz, ainda não sou, ainda não tenho, ainda não consigo. Mas aceitei, entendi. Então você parte do seu ponto de realidade até aquele lugar, que a gente vai chamar isso de desenvolvimento. Eu aceitei, eu, Anderson, aceitei. Então eu tenho histórias para contar a você, porque eu decidi. Então, sem dúvida, se você abraçar o que nós estamos construindo aqui na jornada antifrágil, a sua vida não será a mesma. E você pode estar se perguntando, mas como que eu posso achar o propósito da minha vida, o destino da minha vida? Eu firmo isso como uma estaca muito bem estabelecida. Não vai descobrir o que fazer sem descobrir quem é. Então, você quer um exemplo claro? Os discípulos de Jesus falaram, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Jesus não mandou a gente abrir uma agência missionária e nem resolver o problema. Ele disse, rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ou seja, existe um problema, Jesus afirma que existe um problema. Mas Jesus também está dizendo que não é qualquer tipo de pessoa que vai. Ele diz, olha, nem eu intervenho nesse assunto. Fala com o meu pai tem as pessoas certas em si e ele envia essas pessoas. Então você não vai encontrar significado para a sua vida sem primeiro encontrar a sua identidade, e a sua identidade está oculta em Deus, o apóstolo Paulo disse. A nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Então está interligado. Você vai descobrir o que você deve fazer quando você descobrir essa ligação instantânea entre identidade e propósito. Mas você quer ver essa sua ansiedade de descobrir o que fazer fora, é porque você ainda não descobriu quem é dentro. Por exemplo, você quer ir transformar a África, mas como que está a tua cama? Tu arrumou tua cama? Tu ama o perdido, tu ama evangelizar, tu ama dar o sopão para o mendigo na sexta-feira à noite na tua cidade. Mas tu falou para o teu filho, eu te amo, tu falou para tua esposa, me perdoe, tu honra teu pai e tua mãe. Então toda a ansiedade que o ser humano tem, o cristão tem de encontrar propósito fora, é porque ele não encontrou alegria dentro ainda nas coisas primárias. Se você tiver identidade, você tem alegria nas coisas primárias. E são essas alegrias nas coisas primárias, família, casamento, filho, amigos, mesa, que te impulsiona para algo maior. Então, Deus só quer que você vá para a África, porque é Ele quem te envia, se primeiro Ele puder te impulsionar a partir da experiência que tu tem com a tua casa. E a tua casa só tem uma experiência plena, boa, frutífera, se você tiver um encontro consigo mesmo, saber quem você é, saber qual é a sua identidade. Então vamos resumir tudo e estabelecer as tarefas. Você tem que fazer isso hoje. Se deixar para amanhã, já esfriou o seu espírito e você perde o impacto. É hoje que você tem que fazer. Lista tudo aí e vamos atacar. O primeiro ponto é entender o quadripé. Criação, queda, redenção, consumação.
eu recomendo você a buscar conteúdo de um teólogo chamado Abraham Kuyper, ele que cria, né, teologicamente essa visão, né, de quadripé. E biblicamente o que eu te recomendo a fazer? Ler Gênesis 1 até 5, entender a criação por completo, a queda. Ler Romanos todo, é o livro bíblico mais sistemático e teológico e mais pleno que existe. Principalmente o capítulo 5 de Romanos, que no verso 12 o apóstolo Paulo vai dizer que o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, por meio do pecado a morte. Então você interliga isso a Gênesis 1, onde o mundo era perfeito. Romanos 5,12 diz porque o mundo tornou perfeito. Porque o pecado entrou por Adão e quando o pecado entrou a morte. Então, no mesmo contexto de Romanos 5 e 6, o apóstolo Paulo vai dizer que se a morte impera por meio de um homem, quanto mais agora o dom da justiça e como nós podemos reinar em vida por meio de um homem, Jesus Cristo. São os dois livros básicos para essa leitura, esse devocional, esse dever de casa que você vai fazer. Gênesis de 1 a 5, Romanos todo, mas focar em Romanos 5, Romanos 6 e de plus, para você coroar, ler o Evangelho de João todo, que é a revelação plena de quem Jesus é em divindade, o livro de Filipenses, o livro de Colossenses, de Efésios e Gálatas, e você vai entender todo um conceito de plenificação, o homem caído e como o apóstolo Paulo e os autores bíblicos criam sistematicamente essa teologia de resgate e de recolocação da dignidade humana diante de Deus. Eu sei que você não vai conseguir ler tudo isso hoje, mas coloca como prioridade. Então a sua prioridade é Gênesis de 1 a 5 e Romanos 5, 6. Mas não deixa a peteca cair, já cria uma agenda devocional aí para a semana, para você consumir todo esse conteúdo que vai ser extremamente importante para a nossa jornada antifrágil. O segundo dever de casa é de fato largar, abandonar, destruir, explodir a opinião pública. E listar todas as máscaras sociais que são a tua autossabotagem, tudo que tu faz para agradar o outro e automaticamente trair o teu homem interior vestindo uma máscara. Lista isso hoje. 1, 2, 3, 5. Quanto mais máscaras tiver, mais trabalho você sabe que você vai ter. Beleza? E seja honesto nessas respostas. Terceiro dever de casa, assumir o teu BO, pagar o teu boleto. Seja isso literal ou metafórico. Você deve. Você está negativado no SPC Serasa. É um resgate viril. Você é homem, principalmente, está me ouvindo, é um resgate de masculinidade. Não, mas eu não tenho como pagar, eu não estou trabalhando. Cara, estamos falando de milagre, irmão. Estamos falando de um nordestino que foi criado sem pai e passava fome ontem. Então o que eu estou te ensinando aqui não é uma teoria não, cara, é assunto da vida real. Então o que é que tu vai fazer? Tu vai listar o que tu deve. Se tu defraudou sexualmente, tu vai botar o nome das mulheres aí num papel e tu vai ligar pedindo perdão. Se tu deve perdão a alguém, tu vai listar. Mas se tu deve a alguém literalmente, tu vai pegar o telefone e vai ligar pro teu credor. Olha, cara, não estou trabalhando, ora, cara, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas, cara, sou um homem de Deus e, cara, eu quero pagar. Me dá condições que não traiam minha dívida, eu devo moralmente e financeiramente isso a você, mas não tenho condições e eu gostaria que você revisitasse as suas condições e me desse melhores condições de pagamento. Cara, isso é poderoso, tu vai ver a graça de Deus e a graça dos homens diante de ti. E isso eleva tua moral, teu caráter, tua dignidade e até tua espiritualidade. Então, assume responsabilidade. Não seja vitimista, não seja coadjuvante. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Não, o boleto é seu. Paga o teu boleto. É uma das principais tarefas de casa que você tem que fazer hoje, agora. Não deixa a peteca cair para amanhã. Falando sobre o próximo dia da nossa jornada antifrágil, o conteúdo vai ser extraordinário, revolucionário. Nós vamos falar sobre o papel do homem e da mulher nessa sociedade moderna, líquida, transmoderna já na minha opinião. Como ser homem, como ser mulher, como dar uma resposta adequada a Deus, aos dilemas da vida, à família, ao mundo. Então vai ser um conteúdo muito poderoso na tua vida, tá bom? Pessoal, alguns avisos importantes. Esse é o primeiro vídeo, né, de uma série de 4 da nossa jornada antifrágil. Eu vou estar postando agora o horário da live que a gente vai fazer no Instagram.
Eu preciso que você lá dê o feedback, comente um insight, uma ideia, marque 2 amigos, enfatizando para você que o conteúdo da live e dos vídeos não vai ficar disponível após a jornada, tá beleza? Para uma melhor fixação do conteúdo, eu te recomendo tomar nota, escrever, anotar os seus insights, posta nos seus stories, marca a gente lá para um maior desenvolvimento do que está sendo tratado, tá bom? E a gente te espera aí no próximo vídeo.